desenvolvi minha liderança, desenvolvi minha gestão de pessoas, virei professor desse tema. É minha paixão falar de liderança, de habilidades pessoais. Então, sem dúvida alguma, sim, nascemos com uma certa predisposição, com um certo talento, genética, dom, cada um pode definir. Temos uma predisposição, mas só depende da gente correr atrás, se desenvolver, pedir ajuda, ler, estudar, implementar essas ferramentas para a gente poder desenvolver qualquer uma dessas habilidades. E, no final, aquilo, depois de perceber na prática, sentir essa dor na prática, depois de receber muitas mentorias na Endeavor, que é a maior rede de apoio aos empreendedores, depois de ter contato com investidores que sinalizaram que a cultura organizacional é a principal vantagem competitiva de uma empresa. Para isso, a gente precisa ter um time de liderança. E perceber que ninguém faz nada sozinho, você precisa construir um time campeão. Eu percebi, então, que talvez fosse por aí que eu gostaria de me aprofundar. Então, eu deixei de ser professor de empreendedorismo e passei a ser professor de liderança exatamente com essa convicção de que essas habilidades são chave e cruciais, ainda mais na era agora da AI. Porque a AI vai automatizar praticamente tudo. O que vai sobrar pra gente? O que vai sobrar pro ser humano? Vai sobrar ser humano. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Deal Making Podcast. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui uma das figuras que eu mais admiro nesse mundo dos negócios, por todas as razões, por todos os motivos, pela convivência que a gente já mantém há algum tempo. Um cara que consegue reunir habilidades aparentemente paradoxais, mas que coloca sempre a favor de grandes negócios, que é o lema do nosso podcast aqui. Grandes ideias, elas demandam para sua execução grandes habilidades e um poder de ajuntar pessoas e ajuntar conhecimentos, colocando sempre a favor de grandes objetivos. Então, eu recebo aqui hoje o meu amigo Luiz Wabo Júnior, grande figura, super conhecido e brilhante nas suas colocações. Hoje vem aqui a agregar bastante nesse trabalho que a gente está fazendo. Wabo, bem-vindo, meu amigo. Que prazer, que alegria, que honra estar aqui nesse podcast com o Mestre Braia. Dizer que, na realidade, dentro de todos os itens do meu currículo, aquele que eu mais me orgulho é ser aprendiz do Mestre Braia. Olha, eu digo mesmo com relação a você, uma trajetória brilhante, admirável no mundo empresarial, mas conseguindo preservar uma essência e desbravando novas oportunidades e novas possibilidades de exposição, de contribuição. Então eu começo aqui pedindo para você contar um pouco aqui para essa nossa audiência, como é que foi tua trajetória? Por onde você começou? Por que faceta da vida você entrou? Pelo lado mais exato, pelo lado mais humano? Como é que foi o desdobramento e a descoberta da figura brilhante que você é hoje? Conta aí pra gente, Wabo. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. Wabo é o meu sobrenome, que já virou o primeiro nome. Se alguém me chamar de Luiz é porque não me conhece. Então, o Luiz, de repente o pessoal do Uber chama, né? Entrou no Uber, senhor Luiz, bem-vindo, mas na prática o Wabo já é como todo mundo me chama. E eu sou engenheiro de formação, sou professor por vocação, sou empreendedor por missão e sou fã do Braia com convicção. Então, eu comecei minha trajetória na incubadora da PUC do Rio. Então, o meu sócio, ele fez informática na faculdade, eu fiz engenharia de produção, e por mais que eu tivesse feito engenharia de produção, que teoricamente para você trabalhar em indústrias, em fábricas, hoje eu digo que o que eu produzo são PowerPoints, né? Então, eu sou engenheiro de produção de PowerPoints. E o meu sócio, quando ele terminou a faculdade dele de informática, o trabalho de conclusão de curso dele, a monografia que ele fez, deu origem à tecnologia que a gente criou lá na incubadora. Eu, por exemplo, quando fiz o meu trabalho de conclusão de curso, serviu para nada, né? Serviu para nada. Mas o dele serviu para alguma coisa. E a gente criou a empresa a partir dali, que no final acabou se transformando numa startup de tecnologia de precificação para e-commerce. E era uma startup B2B. Então, aquele desafio todo que é empreender no Brasil. Aquele desafio que você sabe. E foi aí que tudo começou e tentando achar um problema, para depois tentar achar um cliente que conseguisse, com a nossa tecnologia, criar um produto ou serviço que resolvesse essa dor, e aí criar um modelo de negócio escalável, receber investimento, o dinheiro quase acaba, contratar as primeiras pessoas, criar uma cultura para o negócio, expandir para São Paulo. Todas essas fases nós passamos e foi uma etapa de vida muito divertida. Então, poder empreender e no final dessa jornada, dessa primeira empresa, nós acabamos fazendo algumas fusões, compramos algumas empresas e no final juntamos essas empresas todas e vendemos ela para o nosso principal cliente. Olha só,
Uma história super, super bacana, com todas as etapas possíveis e imagináveis acontecendo ao longo da jornada, mas uma curiosidade minha. Engenheiro, como também sou, a gente tira o nosso CREA e eu costumo sempre dizer que todo engenheiro já merece o meu respeito quando coloca um CREA na mesa, como pessoa. Mas e aí? A gente sai com uma cabeça voltada para processos, muito hábeis nos números, muito hábeis nas conexões lógicas das coisas. A gente sempre gosta de terminar as nossas exposições com aquele como queríamos demonstrar embaixo ali. Como é que é isso indo para um lado corporativo, onde o primeiro desafio, a primeira missão é você interagir com pessoas? Perfis completamente diferentes. Como é que foi para você isso? Sair da engenharia e ir para esse mundo empresarial, não de uma empresa já consolidada, quando você tinha um cargo, um job description, um chefe, subordinados e atuando no meio. Você pegou ali a coisa na construção. Como é que é isso para um engenheiro? Conta aí, Vabo. Um grande desafio, porque minha cabeça lógica, racional, exatamente esse ponto que você citou, de a própria busca pelo curso da engenharia, assim como o curso da administração, até um pouco da economia, principalmente administração e engenharia, são dois cursos, porque o mestrado depois eu fiz na administração. Mas ambos os cursos têm essa característica de ser um curso generalista. E ao ser generalista, abre um leque possível de você testar, experimentar, até você descobrir o que você quer. Por um lado é muito bom, porque tem esse leque, por outro lado é o difícil de você, a dificuldade de você efetivamente descobrir o que você quer. Então o que eu tive a oportunidade, por estudar na PUC do Rio, de ter acesso também a um ecossistema empreendedor que a PUC do Rio desde 1995 já tinha. Nossa. Eu entrei na faculdade em 2003. Agora vamos revelar a idade aqui. Em 95 começou o ambiente empreendedor na PUC do Rio, com a incubadora, com a empresa Júnior, com as aulas de empreendedorismo. E eu peguei todas elas nas minhas eletivas da engenharia. Então, entre cálculo e física, eu colocava ali uma matéria de empreendedorismo. E foi aí que esse mundo se abriu para mim. Então, o mundo do empreendedorismo, para mim, a PUC, inclusive, valeu a pena, a PUC Rio valeu a pena, porque eu pude fazer parte da empresa Júnior, porque eu pude fazer as matérias de empreendedorismo, que era criação de negócios, atitude empreendedora, e poder desenvolver novas oportunidades e ser... Eu acredito que eu fui mordido por essa mosquinha do empreendedorismo já lá desde na faculdade. O começo, na faculdade. E aí eu trabalhei durante a faculdade, dos 4 anos e meio de engenharia que eu fiz, que eu antecipei 6 meses, né? Fui me organizando para isso. 2 anos na empresa Júnior e 2 anos empreendendo com meus pais. Trabalhando com meus pais que são empreendedores, né? Então, com isso, foi a oportunidade que eu tive. Beleza, eu fiz engenharia na faculdade, mas em paralelo eu já tinha sido mordido pela mosquinha empreendedora. Agora, uma coisa interessante que você comentou, né? En passant. Seus pais são empreendedores, conheço os dois, formidáveis, seres humanos nota 1000. Quanto que isso influenciou nessa tua trajetória? Porque a gente sabe que a vida de alguém que tem os pais, CLTs, funcionários executivos, tem uma rotina, tem uma dinâmica muito diferente de quem tem pais empreendedores, né? E a gente sabe que o empreendedor, por sermos empreendedores, é aquela pessoa que passa, às vezes, alguns períodos onde toma café da manhã na euforia, almoça na depressão e vai dormir acreditando que o outro dia tudo pode ser diferente. Quanto que a tua origem influenciou o teu posicionamento de vida, Vabo? Diretamente. Meu pai, de funcionário público, sentiu a coceira, que o Steve Blank chama de o chamado, né? Eu chamo de coceira mesmo. A coceira de empreender. E aí ele saiu da Rede Ferroviária Federal e foi empreender. Em paralelo, minha mãe começou como secretária da agência de viagens da empresa que ela trabalhava, cresceu para emissora nacional, emissora internacional, supervisora, gerente, chegou a diretora executiva, CEO dessa agência, e dali, ou seja, dentro do mundo corporativo, foi empreender no mesmo timing de vida com meu pai. Então, desde cedo, eu via o exemplo dentro de casa, até que quando eu estava ali na 7ª para a 8ª série da escola, eu comecei a frequentar a empresa. Olha. Então eu ia terça e quinta à tarde, saía da escola, pegava o ônibus, pegava o metrô, ia lá para o centro do Rio, morava na Tijuca na época, fui para o centro do Rio e passava a tarde lá com eles, às vezes até o início da noite, às vezes eu voltava para casa dormindo, porque eles tinham que ficar até mais tarde, então eu já estava meio que respirando. Nesse começo era uma influência indireta, depois eu percebi que era uma influência hiperdireta. Porém, eu trabalhei 2 anos com eles, mas eu entendi que eu também tinha esse outro lado da educação, então por isso que eu saí para fazer o mestrado, para poder ser professor universitário, mas em paralelo também queria empreender, do zero. E eu não quis seguir o caminho deles, porque eu também queria começar do começo
como eles viveram desde sempre. Eu queria também passar por essa experiência, porque eu também senti a coceira, o chamado empreendedor. E eu fiquei dividido entre ser professor e empreender. No final eu virei o quê? Professor de empreendedorismo. E empreendedor. E escritor e um monte de outras coisas. Agora, outro tema importante aqui da gente colocar, né? Essas habilidades humanas. Muitas vezes a gente recebe isso dos pais, da família, do ambiente que a gente vem, a gente sabe o quanto isso influencia, mas a gente sabe também que acaba sendo uma descoberta. E tem gente que parece que mesmo contrariando essa tendência, ela vem num ambiente completamente árido para esse desenvolvimento, mas parece que ela já traz alguma coisa. Nessa linha, essas virtudes, essas competências, você é um cara que estudou pra caramba também, você dá valor a esse lado acadêmico de sentar, estudar e se conectar com grandes especialistas, mas frequentando cursos, lugares e tudo mais. Quanto que isso representa de importância para você nessas habilidades humanas? São habilidades desenvolvíveis? Eu acho que você, melhor do que ninguém, tem condições de trocar aqui vivências. O que você acha disso, cara? Como é que é? Vou responder sua pergunta não só pela minha experiência como empreendedor, líder, gestor ou professor, mas pela minha própria trajetória, que é o quê? Vou revelar uma coisa que eu acho que eu nunca contei em nenhum podcast. Olha aí. Eu recebi um feedback na época que eu estava na Empresa Júnior. Então, a Empresa Júnior da PUC é uma empresa de consultoria formada só pelos alunos. Então, olha que coisa incrível, você tá ali meio que segundo, terceiro semestre da faculdade, quarto semestre da faculdade, alguns mais pro final. Eu entrei do segundo e fiquei até o quinto. Então, eu tava na primeira metade da faculdade ali e eu virei presidente da Empresa Júnior. Então, consegui ter a oportunidade de crescer, ser eleito e no final tava ali tocando a empresa. E um dos principais feedbacks que eu recebi, que aquilo machucou profundamente na época, é que era péssimo com as pessoas. Então era muito bom ali do ponto de vista do negócio, do projeto, do cliente e tal, mas que esse meu lado muito racional, lógico, engenheiro, estava atrapalhando o meu perfil de liderança. Então eu posso dizer por conta própria, que depois de todos esses anos, não só é possível, como é extremamente viável se desenvolver, porque eu posso dar o meu testemunho. Eu me desenvolvi. Desenvolvi minha liderança, desenvolvi minha gestão de pessoas, virei professor desse tema. É minha paixão falar de liderança, de habilidades pessoais. Então, sem dúvida alguma, sim, nascemos com uma certa predisposição, com certo talento, genética, dom, cada um pode definir. Temos uma predisposição, mas só depende da gente correr atrás, se desenvolver, pedir ajuda, ler, estudar, implementar essas ferramentas para a gente poder desenvolver qualquer uma dessas habilidades. E, no final, aquilo, depois de perceber na prática, sentir essa dor na prática. Depois de receber muitas mentorias na Endeavor, que é a maior rede de apoio aos empreendedores. Depois de ter contato com investidores que sinalizaram que a cultura organizacional é a principal vantagem competitiva de uma empresa. Para isso, a gente precisa ter um time de liderança. E perceber que ninguém faz nada sozinho, você precisa construir um time campeão. Eu percebi, então, que talvez fosse por aí que eu gostaria de me aprofundar. Então, eu deixei de ser professor de empreendedorismo e passei a ser professor de liderança exatamente com essa convicção de que essas habilidades são chave e cruciais, ainda mais na era agora da AI. Porque a AI vai automatizar praticamente tudo. O que vai sobrar pra gente? O que vai sobrar pro ser humano? Vai sobrar ser humano. Nossa, super legal isso, super legal. Isso que você falou da tua experiência de ter recebido uma avaliação negativa, essa frustração, vamos dizer, essa fratura que um feedback colocado com firmeza e muitas vezes com excesso de clareza acaba provocando essa dor ali dentro. O que te motivou a ir buscar uma solução para aquilo e não a dizer, puxa, eu acho que não é para mim, é melhor eu voltar para minha prancheta, é melhor eu voltar para o computador e fazer meus cálculos porque o meu negócio é analítico, eu vou cuidar dos números e das planilhas ao invés de me comunicar, porque é importante isso, né? Você é um cara que tem como traço de perfil esse lado de comunicação eficiente, eficaz. O que você diria para alguém que tomou agora um feedback negativo? Como encarar isso para que do limão possa fazer uma limonada como você fez? Ótima pergunta. O contexto do feedback foi, eu era presidente da Empresa Júnior, tinha uma liderança bacana, senão não teriam me eleito, me escolhido, mas a diretora de pessoas, que era minha braço direito, estava saindo, que era a diretora de RH da Empresa Júnior. E aí eu falei, então eu já tive uma ideia, que tal se eu assumir temporariamente aqui como interino, e até a gente trazer uma outra pessoa e tal? Aí eu falei, não,
A última pessoa que poderia ser o diretor de RH era você. Aí corta a cena anos depois, pô, fui diretor de RH, fizemos IPO, dou aula disso. Então, é um testemunho de que, para quem está passando por isso, acreditar de que, tudo bem, aquilo ali não é um filme, aquilo ali é uma foto. Você recebeu um feedback que pode ter sido dado com o maior carinho, com a melhor das intenções, ou não, pode ter sido... descarregou em cima de você uma coisa que vai ser um potencial trauma. Mas o trauma, na realidade, é uma escolha. Eu escolho, beleza, eu posso ficar traumatizado e nunca mais eu quero saber sobre isso, ou eu vou escolher, beleza, machucou, doeu um pouco, mas tem um certo fundamento. Por isso que, no final das contas, a habilidade-chave das people skills, das habilidades pessoais, a mãe de todas as habilidades é o autoconhecimento. É a capacidade que você tem de olhar para você mesmo e perceber, beleza, ouvi isso, tem um mensageiro aqui, talvez não tenha sido da melhor forma, mas deixa eu ver o que faz sentido disso tudo. Deixa eu tirar um pouco da emoção, até o lado do engenheiro ajuda nisso, né? Deixa eu tirar um pouco da emoção e beleza, ó, tem um fundamento. A vida está me mostrando que é fundamental eu conciliar os dois lados. O lado da lógica, do analítico, com o lado da emoção, com o lado do comportamento, com o lado do relacional, do social. Então, as habilidades socioemocionais, comportamentais, elas são extremamente cruciais. E quando a gente junta isso com a habilidade técnica, aí nós temos um profissional mais maduro e mais preparado. Então, por isso que é possível melhorar, é possível evoluir. Às vezes eu dou feedback, até hoje eu dou feedback para a pessoa, em 30 segundos a pessoa melhora. Ou outras demoram 30 anos. Entre 30 segundos e 30 anos, enquanto houver vida, há esperança. Genial, genial. E isso que você postula super bem, habilidades humanas, soft skills ou people skills, como nossa querida amiga Carol Garrafa batizou. Desde que eu aprendi com ela, nunca mais chamei de soft skills. Trademark Carol Garrafa, people skills. Você consegue tangibilizar o valor disso em uma pessoa, em uma organização, quando esse componente de people skills é realmente valorizado dentro de uma empresa, quando isso faz parte da cultura, do DNA da empresa desde a gênese, porque você passou pela empresa júnior, depois você empreendeu, você chegou até as etapas subsequentes aí de toda a jornada de sucesso de uma empresa, até um IPO. Quanto que essas habilidades humanas representam de valor e se dá para tangibilizar isso? Vou tangibilizar com uma história de um personagem que você conhece bem, todos conhecem, que é Tom Brady. Tom Brady, qual que é o principal item do currículo de Tom Brady? Disciplina, talvez? Na trajetória dele profissional. Ele é o maior vencedor da história Sim. do NFL, do futebol americano. E, além disso, ele é ex-marido de Gisele Bündchen. Então, esse item aí também são 2 itens importantes do currículo de Tom Brady. Então, o maior vencedor, nunca ninguém ganhou tanto quanto ele. 7 vezes ele ganhou o NFL. 6 por um time e 1 pelo outro. E aí, quando ele foi selecionado, na época que ele estava na faculdade, que é o draft, quando sai da faculdade para ir para o profissional, resumidamente, 200 dos melhores jogadores das universidades são selecionados. Ele viria a ser futuramente o maior da história. Em que posição Tom Brady foi selecionado quando ele estava na faculdade? Dos 200. Tenho a menor ideia, mas lá para baixo. 199. 199. Fato. Ele quase não foi selecionado. Aquele que futuramente viria a ser uma indústria bilionária, quase perdeu o maior da história, porque usou critério de seleção baseado em habilidades técnicas. Mediram a velocidade, a força, a precisão dele. E, comparativamente com os oponentes dele, ele não era tão forte, preciso e veloz. Esqueceram de medir aquilo que era o fator crucial que fez dele o maior da história futuramente. Num estádio de 80 mil pessoas gritando no ouvido dos jogadores comuns, a performance normalmente cai. Tom Brady não. A inteligência emocional dele é tão grande que, com pressão, ele melhora a precisão, a força. Disciplina. Como você falou, primeiro a chegar, último a sair. Alimentação, treino, descanso, sono, meditação. Tom Brady é exemplo nisso. Já tendo sido múltiplas vezes campeão. Porque uma coisa é você estar no começo lá, querer manter a disciplina. Outra coisa é você já ganhou 7 vezes. E você continua, no caso do Tom Brady, continua forte. E liderança, porque ele, sendo o quarterback, ele era o líder do time, então ele mandava mensagens individuais personalizadas para cada jogador na véspera do campeonato, da final do campeonato, para pedir ajuda, para pedir coesão, para o time jogar unido. Então,
pelas habilidades técnicas de força, precisão e velocidade, ele não era o melhor. Pelas habilidades comportamentais, por exemplo, de inteligência emocional, disciplina e liderança, ele se transformou no maior da história. Então, esse é um exemplo. Posso trazer diversos outros. O esporte ajuda muito nisso, né? Bernardinho conta muito do Serginho, líbero. Verdade. Foi eleito melhor, não foi o melhor líbero do mundo, ele foi o melhor jogador do mundo, ele não faz ponto, ele não é o vendedor que tá lá na frente, ele é o back-office do time, é o líbero. Por quê? Porque o espírito de liderança dele, tecnicamente ele não tinha os melhores números, mas como líder da equipe, ele fazia a equipe ter os melhores números. É melhor ele ter os melhores números, ou a equipe ter os melhores números e, consequentemente, chegar no objetivo que é o campeonato e se manter lá. Porque uma coisa... O que é mais difícil, chegar lá ou se manter lá? Então, a métrica de mensuração da habilidade técnica definitivamente não é a mesma da people skill, da habilidade pessoal. Porém, está atuando, está agindo, e eu chutaria dizer, não só eu chutaria, como os números mostram, as pesquisas mostram, a Gallup mostra que hoje em dia mais da metade da performance de um profissional é explicado pelas suas habilidades comportamentais, pela sua inteligência emocional. E se você for líder, isso sobe para 80%. Puxa vida. E a gente percebe que o líder ele tem algumas habilidades comportamentais indispensáveis para que ele possa ser um grande líder. É uma pergunta que eu te faço. A gente sabe que para uma empresa, para um grupo, para um negócio acontecer, a gente tem vários expoentes atuando juntos ali. E eu imagino que seja um grande desafio você conseguir colocar vários expoentes como lá os saudosos jogadores do Dream Team da Seleção Olímpica Americana de muitos anos atrás, quando estavam lá no mesmo time, os maiores da história, os mitos. Eu fico pensando no desafio do técnico de colocar todo mundo performando, cada um no seu lugar, cada um desempenhando aquilo que tem como maior virtude. Um na defesa, outro no ataque, um no meio, um servindo. Como é que é isso? Porque, no fundo, todo mundo não busca um certo protagonismo, mesmo sendo um de aparecer, outro de ficar na retaguarda. Dá para compatibilizar isso tudo? Porque, por exemplo, em um grande negócio, como a gente está falando, deal making, uma grande transação de M&A, você já participou de algumas, tem várias posições ali, e todo mundo tentando prevalecer. Qual é o ponto ali que é o segredo para que o negócio avance, mesmo com muitos egos na mesa, muitos desejos de protagonismo na mesa? Como é que é isso para você, Babu? Sabe que tinha uma época que me perguntavam assim, principalmente nessa época que eu estava lá empreendendo na frente do negócio, CEO, tocando, viajando para São Paulo, voltando para o Rio, indo e voltando, evento lá fora, e me perguntavam, Babu, qual o seu maior desafio? E aí eu olhava para minha agenda e respondia meu próximo desafio. Meu próximo desafio é criar nova tecnologia. Meu próximo desafio é fazer a próxima rodada de investimento. Meu próximo desafio é criar um novo canal de vendas XYZ e por aí vai. Até o dia que me deu um estalo, um clique, e eu percebi que, na realidade, todos esses são desafios maravilhosos e importantíssimos. Mas nós, como líderes, só temos um único desafio. E todos os demais desafios são derivados desse único desafio, que é a minha capacidade de construir um time campeão. Se eu não construir um time campeão, eu não vou conseguir fazer as coisas sozinho. Eu vou precisar criar esse ambiente, e aí a gente vai chamar esse elemento da cultura organizacional como sendo a principal vantagem competitiva, o principal diferencial que eu possa ter, porque é a única coisa que não pode ser copiado pelo concorrente. Se eu mudar meu preço, o concorrente copia. Se eu mudar meu posicionamento, o concorrente copia. Se eu mudar meu produto, o concorrente copia. Se eu lançar uma nova tecnologia, tudo bem, pode demorar imediato, até 2 anos, tem um patente, tudo bem. Mas virtualmente, com vontade e um caminhãozinho de dinheiro, meu concorrente pode copiar tudo meu. Menos uma coisa. E se isso for verdade, essa coisa é a principal vantagem competitiva, que é a cultura, que é esse ambiente que eu criei para que eu atraia, engaje, desenvolva e inspire as pessoas a estarem comigo em prol desse desafio. Então, como é que o Dream Team fazia? Você tocou na palavra-chave, que é o principal inimigo de um time: egos e vaidades. Porque se meu objetivo é ser eleito o melhor jogador do basquete, do vôlei, do futebol, o que quer que seja, eu não estou alinhado com o objetivo do time, que é vencer o campeonato. Talvez eu vá preferir fazer o gol para ganhar o título de artilheiro do que passar a bola para um outro companheiro que vai estar melhor posicionado. Então, entender que, como o Bernardinho diz, o nome que está na frente é mais importante do nome que está atrás. Porque o nome que está atrás é o nome do jogador, o nome que está na frente é o escudo do time. O time sempre vem por primeiro. Porém, nós não controlamos o talento que nós temos. Porque o talento a gente recebe, essa predisposição, nós controlamos o esforço que a gente coloca, a determinação,
o empenho, a disciplina que a gente coloca. Então nós temos que ter o desempenho, o treinamento, o foco em construir esse time campeão, e para isso eu preciso controlar os egos, preciso dar a vaidade, então é um processo contínuo de evangelização. E uma coisa que une também o time é o propósito, né? Hoje em dia a palavra tem gente que desgastou a palavra, mas no final é um porquê em comum. Nós estamos aqui por quê? Se cada um está aqui para ganhar o título individual, para ganhar o prêmio individual, para sair na revista, para ganhar elogio, não é um porquê em comum. Qual é o porquê em comum que todos aqui acordam de manhã, saem da cama cedo e vão lutar e conquistar juntos? Porque a soma dos indivíduos vai ser inferior ao todo. O todo faz com que todos nós possamos, então, construir esse time. Então, se a gente tiver isso em mente e através de rituais, o papel do líder é, então, relembrar isso. Ah, falei uma vez? Não, você vai relembrar. De forma criativa, usando rituais, usando métodos, mecanismos, processos, ferramentas, para garantir que todo mundo está lembrando muito bem o seu papel, a sua responsabilidade e o porquê que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Quando você fala de cultura, isso é maravilhoso, porque é a liga que preserva todos os talentos juntos, mesmo sendo diferentes os talentos, diferentes os perfis. Você fala de propósito e cultura. Dá para dizer o que vem primeiro? Se é o propósito, se é a cultura, ou é a cultura depois do propósito? Como é que funciona isso na tua cabeça? Qual é a ordem? Existe uma ordem dos fatores ali? Ótima pergunta. Vou recorrer ao nosso mestre Simon Sinek. Opa. Ou Simon Sinek, né? Dependendo. Ele tem um dos TEDs que é top 5 dos mais vistos da história. Que é, inclusive o livro dele também chama esse, que é Comece pelo Porquê. Start with Why. Exatamente. Então, de acordo com Simon Sinek, o primeiro item é o propósito, que é o porquê. Mas eu vou aproveitar esse momento aqui com a nossa audiência qualificada para discordar respeitosamente do nosso mestre Simon Sinek, porque para mim o why, o W, né, o start with why, esse W de why é o segundo. Tem um outro W que na minha visão vem antes, que é mais importante. Não é o why que é o primeiro, é qual? É o who. É o who. É o comece pelo quem. Comece pelo quem. Porque quem que é a primeira coisa que começa... Você perguntou, começa pelo propósito ou pela cultura? Tem um ponto antes, que é o seguinte. Eu decidi abrir mão de um salário, decidi abrir mão de uma carreira no mundo corporativo para empreender, para tocar um time. Ou então não, eu estou no mundo corporativo e decidi abrir mão da minha tranquilidade aqui como analista, como especialista, para liderar. Então eu sou o primeiro quem? Sou eu. Líder, empreendedor, gestor, que decidi tomar um risco. Como líder, como empreendedor, como gestor. Depois vem o com quem. Tá bom, como eu preciso construir um time campeão, preciso fazer parte desse time campeão, não sou sozinho, não vou conseguir nada sozinho. Na família, você vai ter marido, mulher, vai ter os filhos. Na escola, você vai ter seus colegas, seus professores. Na empresa, você vai... Então é com quem que você vai fazer o que você faz. Depois é para quem. Cliente, né? Para quem você serve, quem você vai servir. E aí, por fim, chega o por quem. Todo dia que você acorda de manhã cedo, você faz o que você faz por quem você faz. Só por você? Ou tem, normalmente, nossa família, certo? Pode ser um outro conjunto de pessoas. Então, quem, eu, com quem, para quem, por quem, começa. Logo, derivado disso é a cultura. Aí depois disso, nós vamos ver o propósito, o porquê, o why. Faz sentido esse raciocínio? Muito. Muito. E eu ainda gostaria de te provocar mais ainda, porque essa conversa é sempre muito rica, que considerando o bombardeio que a gente tem de informações e de modelos e de estímulos que a gente recebe, seja nas redes sociais, seja na comunicação individual de pessoas que nos cercam aí, tem sonhos que são quase sonhos padrão, que todo mundo sonha, né? Então, tá naquele lugar, naquela posição, fazendo tal coisa, como se uma posição fosse mais importante do que a outra. E tem gente que, por não conhecer quais são as suas capacidades inatas e os seus dons naturais e o que dá para desenvolver, a pessoa acaba sonhando o sonho do outro. E muitas vezes começa a fazer essa reflexão e a primeira pergunta já está errada. Né? E dali para frente, essa decorrência de enganos até chegar a um ponto em que esses voos de galinha, como a gente fala, né? A pessoa decola, sustenta aquela visão, mas vê que não tinha esse alinhamento íntimo, desce, tenta de novo e vai tentando. Como a vida está alongando, a pessoa acha que ela tem a vida inteira para ficar tentando esses voos de galinha, enquanto tem alguns que parece que já
conseguem planar, decolar e ficar lá muito tempo. A pergunta é, o autoconhecimento no começo, ele é importantíssimo você saber isso? Como que você tem visto pessoas entrarem para dentro e perceberem quais são as reais motivações antes de assumir um sonho e alguns porquês para poder fazer os negócios? O quanto isso é importante e como é que a pessoa faz para aceitar isso que ela vê quando ela percebe que ela é alguma coisa e ela não é outra coisa? Ótimo ponto. Vou recorrer à frase de Carl Jung, que ele dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então não sou contra o sonho, não sou contra o sonho grande, a visão de futuro, a macrometa. Beleza, podemos ter esse exercício. Mas qual é a origem desse sonho? Qual é a fonte desse sonho? Porque às vezes, não, eu estou sonhando porque inconscientemente a pessoa precisa colocar uma luz de consciência. Porque quando vai parar para pensar lá para frente, vai ver que inconscientemente ela na realidade ela estava sonhando porque ela queria provar alguma coisa para os pais. Porque ela queria ser validada na escola. Porque ela tinha o ego, né? O ego dela que estava querendo ser empreendedor ou ser CEO, só para poder botar no LinkedIn dizendo que agora eu sou CEO. Mas será que isso realmente conecta com o que a pessoa tem de interesse ou vai fazê-la feliz? Porque aí essa resposta não é olhando para fora. Essa resposta é olhando para dentro. E daí vem o despertar que ele fala. É despertar é abrir mão do que ela gostaria de ser para poder ela efetivamente ser quem ela já é. E aí a importância, assim, o voo galinha que você traz, a importância de você testar, experimentar. Mas são os dois extremos, né? Eu fico testando, experimentando a vida inteira, ou eu não, vou de primeira e a probabilidade de um jovem, de uma criança de 14 anos, fazer o vestibular, que é um câncer da educação, né? Parênteses. E já saber que vai ser a profissão pelos próximos 70 anos de vida útil que vai ter pela frente, é uma ilusão isso, não é? Uma violência. É violência, é violência. Você precisa ter experimentações, testes mais direcionados. Beleza, eu testei, experimentei porque eu quero validar essa hipótese, porque eu sinto que isso faz sentido para mim. Eu quero validar isso, e beleza, descobrir o que não quer é ótimo também. Mas de uma forma que seja estruturada, baseada nos critérios internos e não nos critérios externos, para agradar, para validar, para o próprio ego seu ou ego de outra pessoa. Agora, uma coisa super legal, a gente se conheceu num ambiente educacional, num ambiente onde existiam mentorias, onde alguém que já tinha passado por aquele trecho, né, da jornada do herói que a gente estava passando, poderia se descolar, como a gente veio conversando, da própria história, o mentorado também se descolar da dele, e os dois do alto fazendo considerações e trocando vivências, tendo o fio condutor ali, uma confiança mútua e uma vontade de ensinar e de aprender. Nesse processo de autoconhecimento, o quanto é importante a pessoa ter um mentor para sustentar o processo. Porque muitas vezes parece o seguinte, não, o mentor é aquele conselheiro que quando eu preciso, eu aciono e ele me dá uma resposta e eu continuo na minha batalha, e aí quando eu achar que eu preciso de novo... Como é que você vê processo e intervenções pontuais? Qual é a validade e qual é o valor de uma intervenção pontual e de alguém que te acompanha na jornada? O que você pensa disso, amigo? Estou convencido de que se eu cheguei a algum lugar hoje, boa parte disso eu devo aos mentores que eu tive na minha trajetória. Então, eu gosto, inclusive, da palavra mentoria. Nada contra consultoria, nada contra coaching. Também são ferramentas muito bacanas, importantes, e que, dependendo do contexto, até vamos recorrer a elas. Mas se eu tivesse que escolher uma ferramenta para eu levar no decorrer da minha vida, é a mentoria. É a mentoria. Então, eu lembro que na época da Empresa Júnior, inclusive, tinha um professor, que foi meu professor da faculdade, que eu convidei ele para ser meu professor orientador, logo, meu mentor, na Empresa Júnior. Anos depois... eu ainda encontrei com ele, inclusive tem uns 3 meses eu almocei na casa dele para fazer o update de como é que tá a minha vida hoje. Então tem 20 anos que ele é meu mentor. Nossa. Fora, claro, a oportunidade que eu tenho de ter meu pai e minha mãe, que são os mentores de quase 40 anos, né, que me orientam, me acompanham. Assim como eu semanalmente eu tenho um encontro, já tem 5 anos que eu faço um encontro de mentoria, em que eu, e tudo falando quando eu como mentorado, né?
Porque também depois que eu virei mentor, a beleza é que você descobre que você aprende mais sendo mentor do que sendo mentorado. Então, quando eu vou dar a mentoria, eu aprendo mais do que quando eu recebo a mentoria. Sendo que o objetivo, na realidade, é você aprender. Então, não existe o ensinar sem o aprender e o aprender sem o ensinar. Então, eu descobri que o meu lugar de potência é a sala de aula. Só que a sala de aula não é só o modelo tradicional de 4 paredes. Esse podcast aqui é uma sala de aula. Uma mentoria é uma sala de aula. Um post no Instagram é uma sala de aula. Ambiente de aprendizagem. Porque, no final das contas, a vida é uma sala de aula. É um processo de aprendizagem. Então, desde o momento da morte, né? A gente vai aprender, porque a gente não passou por isso. Ou se já passou, a gente não lembra, né? Aí depende, cada um acredita. Mas na prática, nós estamos aqui para aprender. Seja no mundo corporativo, no mundo vida pessoal, familiar. Então, eu me identifiquei com isso. E a mentoria é exatamente esse modelo em que nós temos a oportunidade, como você comentou, de abrir o kimono e trazer a minha experiência. E eu também fui muito impactado pela Endeavor, que é a maior rede de apoio a empreendedores do mundo, cujo o valor central da Endeavor, o core da Endeavor, é a mentoria. Conectar empreendedores de alto potencial e alto crescimento com mentores, pessoas que já passaram por aquilo que aquela pessoa está passando. Então, pô, que legal, vamos encurtar distâncias aqui, encurtar caminhos. Me conta como é que você passou isso. Não que seja a verdade universal, mas é mais um ângulo, mais uma oportunidade de você beber na fonte e poder adaptar, aplicar, refutar, concordar e levar para sua vida. Agora, uma coisa interessante da gente dividir aqui com a audiência, né? A gente acaba vivendo em ambientes, convivendo em ambientes que são muito prósperos de pessoas que têm esse perfil de compartilhar vivências e aprendizados e tudo mais. Para a pessoa que está fora, que de repente está naquele mundo empresarial, e como a gente veio conversando, né? Eu costumo dizer que é notório que a maior dor de um CEO é a solidão. E o mentor não é aquele conselheiro que vem e vai. Ele não é aquele consultor que vem, resolve alguma coisa e vai. O mentor é aquela pessoa que entra junto, que, como você disse, abre o kimono e fala, vamos lá, vamos junto. O que está pegando, como é que é, onde você pretende chegar, o que eu tenho de experiências para compartilhar, mas assim, olhando a situação. Onde as pessoas conseguem alguém com características para ser um mentor de verdade? Quais são as características desse mentor e como que alguém que não tem tantos acessos como a gente tem, como é que a pessoa pode encontrar um mentor? Ótimo ponto. Eu vou deixar um dever de casa. Sabe, como professor, eu não consigo não deixar um dever de casa, né? Então, o dever de casa, para quem assiste a gente, todo mundo almoça todo dia. Todo dia almoça. Tem almoço que é normal em casa, almoço no trabalho, almoço. Que tal pegar um almoço por mês que seja, dos 22 dias úteis, pega um dia, pelo menos um, e transforma esse almoço numa mentoria, em que você vai ativar a sua rede de contatos. Então, o que eu oriento os alunos é isso. Ativa a sua rede de contatos. E não precisa ser, meu Deus, o CEO da empresa. Não, você fala o seguinte, olha, tem alguém da sua família, um tio seu, um primo, um amigo, um cunhado, um amigo que você pode marcar um almoço? Por quê? Porque essa pessoa, alguém que você já trabalhou, um ex-chefe numa outra empresa, uma pessoa da própria empresa, mas que esteja numa outra área, alguém que já passou pelo que você passou, ou que você reconhece uma habilidade que você gostaria de desenvolver. Isso é uma mentoria. Não precisa ser um negócio, não, vamos agora botar o terno e gravata, aqui estamos no momento da mentoria. Não precisa ser essa formalidade. Basta você descobrir alguém que esteja próximo de você, que você seja alcançável por alguém que possa te apresentar, e daquilo ali vai virar uma outra, vai conectar com outra, vai num evento aqui, e daqui a pouco você também que está recebendo a mentoria, você vai também ajudar uma pessoa mais jovem para você dar a mentoria. Então, na minha visão, começa pelo processo de você identificar que habilidade você gostaria de desenvolver. Porque aí você vai olhar para todas as pessoas que você conhece, que pode ser uma rede de contatos mega explosiva ou não, a rede de contatos que você tem hoje. Quem é alguém que tem algo que pode abrir uma porta, ensinar um caminho das pedras, me apresentar para alguém. Mas por isso que começa com quem? Começa com você, que é o quê? O que eu hoje quero para minha vida, pessoal, profissional, e o que eu preciso desenvolver. Então deixa eu conversar com alguém. E esse alguém vai ser o meu mentor ou mentora. E olha só, nisso que você está falando, eu sinto que o mentor ele tem características muito próprias, né? A primeira dele é gostar de pessoas. Se ele não tem a disponibilidade para abrir um canal, uma relação de mentoria, um relacionamento de mentoria, não funciona. Não vai dar certo. Agora, um segundo pré-requisito é algo que você, para mim, é um grande mestre, é na comunicação. Porque a gente percebe que
com a longevidade se estendendo e pessoas das mais diversas gerações interagindo, existe muita dificuldade. A comunicação é um grande desafio. Hoje é a primeira vez na história que a gente tem 5 gerações interagindo, né? A gente tem lá os baby boomers, a gente tem a geração X, Y, Z e agora a geração Alpha, e daqui a pouco teremos outras aí, né? Meus filhos já são da geração depois da Alpha. É verdade. É que não está interagindo muito ainda, né? Faltou nomear. Alguns estão chamando de geração beta, alguns estão chamando de geração C, que é o pós-Covid. Pós-Covid, já é um mundo pós-Covid. Minha filha e meu filho têm 5 meses, 2 anos e 4, nasceram no mundo já pós-Covid. E aí, como é alfa, também alguns estão chamando de beta, talvez sejam 6 gerações. Só que essa ainda tá bebezinho ainda, então não tá ainda interagindo no mercado de trabalho. Então, se a gente pensar nas 6 gerações e nos diversos perfis comportamentais, a gente ainda deixa a coisa ainda mais complexa. A questão é o seguinte: quão importante é você ter uma habilidade de conseguir comunicar suas ideias? Quando que isso começou a acender para você como uma prioridade? Porque para você é uma prioridade, porque é uma habilidade altamente desenvolvida em você, e isso se tornou um dos temas que você mais conversa e expõe por aí. Como que é isso? Quão importantes são essas habilidades de comunicação hoje em dia? E não vou nem pedir uma dica, porque aqui a gente não... Vamos sair do trivial. Qual é uma recomendação que você dá sobre a importância e sobre um caminho para desenvolver isso? Eu acredito que é tão importante que eu escrevi um livro sobre isso e eu queria deixar... Vou reparar esse erro gravíssimo, que eu não tinha te dado meu livro ainda, e agora ao vivo tô te dando meu livro aqui de presente. Eu agradeço muito e eu digo o seguinte: eu te conheci logo no ano ou no dia que você tinha acabado de lançar seu livro. É verdade. Então, assim, eu já conheço aquele que tem dentro tudo que está aqui no livro. Então, eu vou ler esse livro com grande prazer e recomendo para todo mundo aqui, com certeza, porque é um grande mestre. Grande mentor, meu mentor, me ajudou em muita coisa. Aprendiz. Sigo aprendiz. A troca é linda. Mas me conta aí a importância da comunicação. Muito obrigado. Muito importante, crucial. Falar em público é um dos maiores medos do ser humano, certo? Número um. O segundo maior medo do ser humano é morrer. E o primeiro é falar em público. Ou seja... Você atacou uma dor legítima. Atacou a dor. E se eu chegar pra pessoa e falar assim, você gostaria de vir aqui na frente fazer uma palestra? Prefiro falecer do que... Porque se... Fato. Se o segundo é morrer e o primeiro é falar em público, prefiro falecer do que falar em público. Mas, brincadeiras à parte, talvez o nome do livro é Falar em Público é pra você, mas o medo talvez não seja falar em público. O medo talvez seja falhar em público. Daí vem o medo. O falar, beleza, vamos lá e tal, mas... E será que vai dar branco? Será que eu vou ser julgado? Será que eu mereço estar aqui? Será que eu consigo dar conta de responder as perguntas? Então, todos esses sabotadores acabam vindo na nossa mente. E quando a gente fala de comunicação, tem 2 pilares fundamentais. Tem o falar, mas também tem o ouvir. Pouquíssimos de nós tivemos a oportunidade de ter uma aula de oratória, de falar em público. Pouquíssimos. Mas praticamente nenhum de nós, quase ninguém, teve uma aula de escutatória, que é o saber ouvir. Então, por isso que esse livro é um livro de oratória, mas ele tem um diferencial, porque ele é o primeiro livro de oratória do mundo que tem um capítulo de escutatória. E é o primeiro capítulo do livro. Então, tem a introdução, primeiro capítulo mesmo, escutatória. Mensagem muito clara. Antes de você querer aprender a falar, tem que querer aprender e desenvolver o saber ouvir, a ouvirtude, a escutatória. Então, no final das contas, comunicação, seja falar ou seja ouvir, ela na realidade ela é um meio. O objetivo final não é eu me comunicar com você. O objetivo final é eu me conectar com você. E eu vou me conectar pelo meio comunicar. Eu me comunico com o objetivo de me conectar. Porque se eu me conectar com você, aumenta a chance de você entender o que eu estou falando. Aumenta a chance de você me posicionar como sendo uma pessoa que sabe o que está falando, tem autoridade, tem credibilidade. Aumenta a chance de você fazer aquilo que eu sugiro. Ou seja, em outras palavras, eu me comunicar gera conexão, a comunicação gera conexão, está mais próximo de eu bater minha meta, ter sucesso, ser feliz. Então, saber se comunicar bem leva à felicidade e ao sucesso. Mas vamos lá, a comunicação ela tem várias dimensões e você é ótimo quando adoro te ouvir com relação a isso, que uma coisa é um texto bem formulado e a capacidade de memorizar, o que de certa forma parece
que atenua o pânico de muitos ao subirem num palco, pegar um microfone e falar, bom, eu consegui memorizar tudo aqui. Se der branco, ferrou. Se der branco, ferrou. Mas assim, eu tenho técnicas de memorização, muitos cursos aí sendo dados. É o caso de monólogos, peças de teatro, os artistas vão lá e mandam brasa. E aí vem um outro nível que eu costumo escutar também, o decorar, né? Que é você incorporar aquilo lá e falar de coração, né? Agora, ainda assim, a comunicação tem outros níveis ali, né? Porque as palavras que você profere, um texto bem elaborado, eles impactam parte do outro lado. E tem gente que impacta sem mencionar, sem dizer uma única palavra. O que é comunicação para você? Quando você fala, você está querendo transmitir uma ideia, transmitir uma emoção daqui para lá, influenciar de certa forma uma pessoa. O que mais faz parte do ambiente da comunicação? Quando você fala comunicação, o que você quer dizer com isso? Ótimo. Tem um estudo, professor Albert Mehrabian, que ele separa em 3 grandes pilares nessa linha que ele traz. Uma é o conteúdo, são as palavras que são escolhidas. E sejam qualquer formato, pode ser a leitura de um texto, pode ser um pitch, pode ser uma entrevista de emprego, pode ser um improviso, que eu vou sair falando, tem diferentes componentes ali, mas um elemento são as palavras. O outro elemento é o tom de voz e o outro elemento é a linguagem corporal. E a grande sacada do estudo dele é que a gente acredita que o conteúdo, a gente dá muito valor pro conteúdo, não, o conteúdo é mais importante e tal, e a gente acaba menosprezando a linguagem não verbal. E o estudo dele mostra que o conteúdo, as palavras, representam apenas 7% de uma boa comunicação. Quando eu sou o emissor da mensagem. 93% é a linguagem não verbal, que inclui o tom de voz, inclui postura, gesto, expressão facial, olhar, todos esses elementos da linguagem corporal. Então, quando eu quero comunicar a alguém, em especial, se eu estou comunicando, transmitindo emoção, eu devo levar em consideração que a forma, muitas vezes, impacta mais, tanto quanto, ou mais, do que o próprio conteúdo. É só lembrar, na época da escola, tinha lá um grupo que fez um trabalho maravilhoso, espetacular, tá muito bom o trabalho, mas na hora de apresentar o trabalho, foi com aquela, sem muita vontade de cantar uma bela canção, assim, meio pra dentro, meio desanimado. Já o outro grupo fez um trabalho meio mais ou menos, mas na hora de apresentar, deu um show, mandou brasa, a plateia amou, se conectou muito. Quem fica com a nota maior do trabalho? Sem dúvida. Quem apresentou bem. Agora, é claro, se você tem um conteúdo maravilhoso e a sua forma de falar, de apresentar, de se comunicar maravilhosa, aí o melhor dos mundos é o que a gente deseja para os nossos alunos. Mas, independente do cenário, se eu fui do improviso até o decorado total, e aí os híbridos que tem nesse meio do caminho, o objetivo principal é eu me conectar com a plateia. Entender como que eu consigo gerar valor para ela. Seja se eu estou fazendo uma informação, se eu estou fazendo um entretenimento, ou se eu estou fazendo algo de persuasão. Então, eu posso comunicar, informar. Eu posso fazer um show, uma peça de teatro, um stand-up, entreter. Ou eu posso vender, influenciar, fazer um pitch. E, independente desse cenário, o meu objetivo é, no final das contas, gerar essa influência, gerar esse objetivo para a plateia. Então, o meu objetivo é entregar aquilo que a plateia, o interlocutor, a audiência espera de mim. Então, isso é ótimo, e conectando com o deal making, né? Um bom deal maker, eu costumo comparar um catalisador de uma reação, né? Muitas vezes ele não faz parte da reação, ele só estando presente, ele consegue influenciar e prover aquilo que a reação precisa para acontecer. Pode ser o calor, pode ser o frio, pode ser a conexão, pode ser o afastamento, mas essas habilidades de comunicação, elas potencializam muito a eficácia de um deal maker quando ele está dentro de um negócio. Agora eu lembrei das minhas aulas de química, hein? Não é não? Agora deu um gatilho aqui na aula de química. Então, olha só, você já vai me ajudar. O deal maker, ele acaba sendo aquele catalisador que ele entra e sai da reação, mas ele promove alguma coisa para acontecer. Quando a gente fala de negócios, já tivemos oportunidade de fazer alguns juntos e de discutir alguns cases aí isolados nossos. Como que um deal maker pode desenvolver melhor as habilidades de comunicação e qual é a importância da comunicação para um realizador de negócios? Encurta tempo, alonga tempo, faz da melhor forma. O que a boa habilidade de comunicação pode agregar na vida de alguém que vive para promover negócios? Dizendo o seguinte, que todos nós
somos deal makers em casa quando a gente negocia com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com todo mundo com quem a gente convive. Tenta dar um fechamento ali de como essas habilidades de comunicação e de liderança também, de alguma maneira, porque o deal maker ele acaba tendo que liderar não só acelerando, mas muitas vezes freando um pouco os ímpetos para que alguma coisa grandiosa aconteça. Como é que ele pode desenvolver melhor essas habilidades de comunicação? Conta aí. Qual é a melhor forma de uma pessoa ser interessante? Porque eu imagino que o objetivo do deal maker é, inclusive, ser uma pessoa interessante para as duas partes, ou N partes que vão fazer parte daquele processo. A melhor forma de uma pessoa ser interessante é essa pessoa ser interessada. Então parece aqui um jogo de palavras, mas quando a gente quer ser interessante, a nossa tendência é querer falar para poder transmitir para você o quanto que eu sou interessante. Quando eu quero ser interessado em você, na sua dor, no seu perfil, no que você busca, no seu objetivo, no seu propósito, eu tô mais interessado em ouvi-lo. Porque ao ouvi-lo, eu demonstro interesse em você, eu sou interessado em você e automaticamente eu fico mais interessante para você. Então, se eu tivesse que escolher uma habilidade em especial de comunicação para esse deal maker poder se desenvolver, voltando na habilidade da escutatória. Porque o seu papel é conectar as pontas. Ser uma ponte conectando as pontas. Consequentemente, eu preciso entender o interesse de cada um, a vontade de cada um, o que cada um está buscando. Para isso eu preciso ouvir, saber fazer boas perguntas, saber me posicionar de uma forma em que eu não estou trazendo de uma forma padrão e enlatada aquilo que a pessoa quer. Pelo contrário, eu vou navegar nas entrelinhas, nas nuances, para então fazer esse elemento conectivo que vai juntar. E, inclusive, eu posso dizer que eu vi você em ação fazendo isso. Porque você fez exatamente isso num negócio que eu era uma das pontas e você fez essa ponta, fez essa ponte com outras partes. Por quê? Porque você me ouviu interessado em descobrir o que eu estava buscando. E você ouviu o que as outras partes também queriam. Porque você jamais conseguiria montar um bom pitch como você montou se você não tivesse entendido profundamente o que cada um estava interessado. Porque senão você já, eu tenho aqui um produto, seja ele qual for, né? No nosso caso lá, você tinha lá um processo para você vender, e aí nesse processo, tá aqui, isso aqui. Não, você não fez um discurso padrão. Você adaptou o que existia ali de valor para a necessidade de cada um que estava sentado na mesa. E, magicamente, a coisa aconteceu muito antes do que se esperava. Então, eu pude ver um deal maker em ação, aplicando exatamente isso que eu acabei de comentar. E olha, um assunto que hoje está muito presente, que a gente também veio conversando na vinda para cá, é que num grande negócio, por incrível que possa parecer, as expectativas, o prazer de cada parte de ter concretizado o negócio é recompensado de uma maneira muito diferente. Um gosta de uma exposição, o outro gosta de ter se sentido no controle e recebendo um bom dinheiro por aquilo. O outro gosta de sentir que conseguiu entregar uma integração das partes ao longo do processo todo. O outro gosta de mostrar uma planilha e provar como ele foi importante e como ele estava certo nas predileções e nas previsões que ele fez desde o começo. Então, isso tem tudo a ver com esse ouvir que você está colocando. Um ouvir aberto, atento, mas principalmente com muita boa vontade e muita boa intenção, sempre não no sentido de manipular por conhecer, mas no sentido de concretizar alguma coisa que atenda os interesses de todo mundo, como a gente sempre fala, daquele livro de Harvard, Como Chegar ao Sim, uma composição de interesses e nunca um duelo de posições, né? Então, bom, gostaria de te agradecer demais, super privilégio tê-lo como amigo, tê-lo aqui hoje batendo esse papo comigo, eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai tirar grandes lições e grandes estímulos para ir atrás de mais coisas, de se abrir para as possibilidades, de mostrar que dá para dois engenheiros fazerem um podcast natural, com uma comunicação aberta, com um sorriso no rosto, muito felizes mesmo sabendo que a comunicação, falar em público é para você, mesmo sendo o maior medo das pessoas, dá para treinar
e dá para se comunicar, principalmente quando a gente tem pessoas brilhantes dispostas a compartilhar conhecimento, como nesse livro, mas em todos os formatos que você brilhantemente conseguiu impor aí. Então, cara, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Tudo na vida é desenvolvível, desde que a gente queira, que a gente acredite que a gente é capaz, que a gente vai correr atrás, vai pedir ajuda, a gente chega lá. Queria agradecer pela oportunidade, poder falar sobre esses temas aqui, é minha paixão. Pena que passou rápido, né? Quando a conversa é boa, até meia-noite estava liberado hoje. Mas brincadeiras à parte, obrigado por essa oportunidade. Dizer também, quem quiser continuar acompanhando o trabalho, só seguir lá no Instagram, @vabo23. Então tem lá todas as informações de cursos, palestras, treinamentos, livros. Vem aí, em primeira mão aqui também, primeiro podcast que eu aviso. Vamos lançar esse ano o segundo livro da trilogia, que é o Empreender é Pra Você, o que eu acredito que tem tudo a ver com o tema do podcast, que é Deal Making. Então vou contar minha trajetória empreendedora. Eu vou trazer também ferramentas práticas, porque é o lado professor, né? Então tem aqui a história que inspira, mas também tem aqui ó, o passo a passo, passo 1, passo 2, passo 3, principais ferramentas para quem quiser captar investimento, para quem quiser criar um produto, um serviço e poder presentear a sociedade com algo, seja diferente, algo inovador, algo que imprima a sua marca. Então, eu como seu cliente, seu aluno, seu mentorado, queria dizer que foi uma honra poder participar, conta comigo e parabéns pela iniciativa. Tenho certeza de que o podcast será ainda mais sucesso, porque já está sendo. Muito obrigado. Vabo, tamo junto. Obrigado, amigo. Valeu. Obrigado a todos, obrigado pela audiência. Espero que a gente tenha levado muitos insights para todos aí. Façam um bom proveito e tem muito mais. Quando ele lançar o segundo livro, vai estar aqui de novo para a gente fazer essa vertical de empreendedorismo, que o assunto vai longe, vai muito longe. Obrigado a todos, até a próxima.